Olá pessoal, tudo bem? Por aqui tudo bem? Tenso, né? Estamos tensos essa semana com a história da Vitória. Hoje vamos de atualização desse caso tão polêmico da semana passada aqui no canal, que deu o que falar, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Seguidores que nunca comentaram nesse canal, Dani, te acompanho há 10 anos, nunca deixei um comentário. Dessa vez eu vou deixar. Vitória, não vá para a Inglaterra, fique no Brasil. De quem eu tô falando? A Vitória é uma médica brasileira de 30 anos, casada, quase ex-casada com Mustafa, um turco de 35 anos, engenheiro. Ambos moram, têm residência na Inglaterra, em Londres, e estão nas vias de se separarem. Infelizmente, a história deles, que tinha, eu acho que na minha opinião, tudo para dar certo, sofreu vários abalos, principalmente provocados pela matriarca da família turca, a mãe do Mustafa, que não aceitou, de forma alguma, o filho ter se casado com uma estrangeira. A Vitória é uma médica, uma moça maravilhosa, fazia o filho dela feliz. Isso aí foi completamente irrelevante para essa senhora, pelo fato da Vitória não ter o sangue turco. Isso é bem comum, que acompanha mais o canal, há mais tempo o canal sabe que existem esses impedimentos, esses vetos familiares, né? Eles até deixam casar às vezes, eles tentam acomodar a nora estrangeira na família e eles não dão conta. Eles tentam, mas não dão conta. Essa senhora, infelizmente, né, uma infeliz, porque ela fez várias vítimas nessa situação, né? Começando do filho dela, terminando no bebezinho. A Vitória está grávida de 6 meses. Foi um relato muito difícil, com várias sequências de perdas. A Vitória tem um problema de saúde que impede a gravidez de continuar. Ela teve 5 abortos espontâneos e finalmente ela descobriu, né? Ela tem uma trombofilia e agora está sendo tratada. E finalmente Mustafazinho, vamos chamar o bebê assim, eu já tenho o nome do bebê de verdade, porque ela me escreveu, né? Hoje vamos de update, como eu falei, mas eu não vou falar, tá? Vamos chamá-lo de Mustafazinho, né? Esse nome lindo. Portanto, Vitória, que teve 5 perdas de 5 bebês, finalmente está prestes a conquistar seu grande sonho, que era ter o filho com o amor da vida dela, né? O Mustafa, quem ela tanto ama, e eu acredito que Mustafa ame Vitória também. Será que ela vai se mudar para a Inglaterra? Será que ela vai ter o bebê no Brasil? Será que ela vai voltar, né, tentar uma reconciliação com o Mustafa? Será que é isso que ambos querem? Então temos as respostas para isso hoje. Aguenta o coração aí, tá todo mundo bem? Eu sei que vocês sofreram. Gente, chegou para mim fotos, eu falei até com a Vitória, de promessa que as pessoas fizeram para a Vitória ficar no Brasil. E quem é novo no canal não está entendendo por que ela queria ficar no Brasil, por que os meus seguidores, os meus 600 mil seguidores estão pedindo a Vitória para ficar no Brasil. Então, para quem não acompanha o canal há mais tempo, eu vou explicar o que acontece quando você tem filho com um estrangeiro, tá? Essa criança, no caso, é binacional e ela tem direitos. Existe um tratado internacional chamado Convenção de Haia, que protege os direitos dessa criança. Em português claro, esse tratado impede o sequestro da criança por um dos pais, porque são ambos de localidades diferentes. Deu uma briga, exemplo, deu uma briga, se desentenderam? Vitória vai querer levar o Mustafazinho para o Brasil, ela que é brasileira. O Mustafa vai querer levar para a Turquia. E para evitar esse vai e vem da criança, que certamente vai desestabilizá-la e tirar sua estrutura, existe a Convenção de Haia. Portanto, a Haia obriga que a criança fique no país com maior tempo de residência da mesma. Então vamos dar um exemplo concreto. Mustafazinho nasceu no Brasil, certo? E depois a Vitória muda para Londres, como quer o ex-marido. Muda para Londres, moramos em casas separadas, diz ele, é a oferta dele, para eu ficar perto do meu filho. Você mora numa casa, eu moro em outra, e a gente tem essa família aqui mais ou menos na mesma cidade para eu ter contato com o menino. Tá, legal para o Mustafa, que mora em Londres há muitos anos, ele tem residência em Londres. Se der um problema com ela e Mustafa e Vitória quiser voltar para o Brasil, ela não volta. Ela volta, o bebê não. A criança não. Ela tem que deixar ele para trás com Mustafa. Porque Haia diz que a maior parte de residência da criança, onde ela é matriculada na escola, a língua que ela fala, que aí no caso é inglês,
amigos e contatos e rede de apoio da criança estará em Londres e não no Brasil, onde ela somente nasceu. Então, nascer no país não dá garantia, não, tá? Para quem me pergunta aqui, que não quer se tornar uma mãe de aia, somente nascer no país não dá garantia. É o maior tempo passado pela criança em um certo lugar. A mesma coisa funciona para o Mustafa. Se ele levar o menino para a Turquia, trazer, né? Eu estou na Turquia. Trouxer o menino para cá, tirar o menino de Londres, que a residência dele vai ser Londres. Tirar o menino de Londres, Aya pega Mustafa. Da mesma maneira, não é contra as mães essa lei, não, mas geralmente quem tenta escapar de abusos, estatisticamente são as mulheres. É por isso que você vai ver muito mais mãe de Aya do que pai de Aya, que são as mulheres que estão tentando escapar de alguma coisa. E, infelizmente, essa convenção é muito controversa, porque... Bom, vamos lá. Eu não vou parar para falar de Aya aqui não, mas ficou entendido então, tá? É por isso que foram quantas pessoas aqui? 4.000 comentários somados dos 2 vídeos que eu dei um update já da Vitória, para quem perdeu, tá aqui no canal. Mais de 4.000 comentários nesses 2 vídeos disseram: Vitória, fique no Brasil, porque se ela for para Londres, Londres será uma prisão aberta para ela. Ela não vai poder voltar mais. Eu acho que ela não deixaria o menino para trás, que a casa dele será onde ele passar mais tempo, que no caso é Londres. A sogra dela tentou fazer de tudo para esse casamento acabar, né? Vou dar um resuminho rápido aqui. Ela aceitou o casamento, mas ela não aceitou que o casamento continuasse. Ela já tinha o plano dela para terminar esse casamento a partir da hora que eles se casaram. Ela foi bem consistente, né, com a vontade dela. Ah, você quer casar, Mustafa? Beleza, casa, mas eu vou te descasar. Vou no seu casamento, foi no casamento dos dois no Brasil, né? Disse a Vitória que não tomou nem água. Então os dois firmaram residência em Londres. Ela mudou para Londres no primeiro mês, quase no segundo mês a sogra já vai para casa dela, sem avisar, né? Ela não avisou. Será que Mustafa não sabia que a mãe ia? Tenho minhas dúvidas. Quem não sabia era a Vitória, né? E lá ela começou com demandas, ela começou com humilhações. Você não vai fazer o café da manhã do meu filho, não? Você mora aqui de favor? Ela casada no civil, sacramentada, né? Você mora aqui de favor na casa do meu filho? Ela, o que a senhora tá falando? Essa aqui é a nossa casa. Quem tá aqui de favor, né? A visita é a senhora. E a Vitória é sempre muito calma, tentando ser conciliatória, né? No caso com a sogra, ela nunca batia de frente com ela. E você tem que arrumar as roupas do meu filho de ordem cromática, né? Os pretos, depois os azuis e coisa e tal. A Vitória, eu não tô entendendo. O Mustafa nunca falou disso, né, comigo. Você tem que fazer assim, assado. Aliás, garota, por que você veio, hein? Eu achei que você ia ficar no Brasil. Por que você veio atrás do meu filho? Assim, esse tipo de coisa que ela estava vivendo, e a sogra nada de ir embora. O marido não falava nada, só quando ficava muito feio mesmo, a ponto das duas se pegarem, que o Mustafa entrava no meio, brigava com a mãe, aí a mãe voltava para a Turquia. Passava um tempinho, volta, velha, e fazia muito pior, né? A Vitória, quando começou a perder as gravidezes, né? Ela, como eu falei lá no início, ela tem um probleminha. A sogra começou a maltratá-la de uma maneira muito cruel, né? Falou, mas você não sabe segurar a gravidez não, garota? Qual o seu problema? Deve ser essa lavagem que você come aí, comida brasileira. Numa outra ocasião, na mesa de jantar, puxa, Mustafa, eu acho que a gente vai ter que contratar uma barriga de aluguel, né? Porque essa aí não tá conseguindo segurar. Bebê, já estamos o quê? Na 4ª ou 5ª gravidez aqui, né? Isso virou uma palhaçada. A gente vai ter que contratar uma barriga de aluguel pra você, né, filho? E parte o bifinho dela e come, como se ela estivesse falando do tempo, né? Essa é a sogra da Vitória. E a cartada final que ela deu, e foi aí que ela conseguiu terminar o casamento da Vitória, porque a Vitória estava conseguindo conciliar, apesar que ela estava muito abatida já lá no 10º ano do casamento, essa velha já tinha aprontado muito com ela, muito, né? E você perdeu uma gravidez, 2, 3, 5, realmente desestrutura a vida do casal por si só. Imagina com esse elemento nefasto dentro da sua vida, dentro da sua casa o tempo inteiro, não tem casamento que vá sobreviver a esse tipo de dinâmica. Vitória tentou. Ela ia passar um tempo no Brasil para dar uma esparecida, ela tentou de tudo, porque, segundo ela, o Mustafa, o marido dela, quando a mãe não estava no elemento, ele é muito bom marido para ela.
Ele a ama muito, ele é apaixonado por ela e ela por ele. Mas ele não sabe parar a mãe. Ele deve, né, na cultura dele, talvez na cabeça dele, ou talvez num relacionamento doentio que ele tenha com a mãe. Vocês falaram nos comentários, né, a síndrome de Édipo e Jocasta. Eu falei até, realmente é uma coisa chata de falar, mas tem um tom até quase incestuoso esse tipo de relacionamento. É pesado falar isso, mas por favor, ouçam o relato da Vitória para vocês entenderem o que eu estou falando. E mais do que tudo, eu já estive no lugar da Vitória. E eu já presenciei em primeira mão, 10 anos, esse tipo de relacionamento entre mãe e filho que não era normal, muito longe de ser normal. E também tive o desprazer de entender que são vários assim, vem muito da cultura também. Não sou eu tentando amaciar para o Mustafa e falar, é só a cultura, jogar a culpa na cultura. Não, infelizmente, gente, existem os relacionamentos entre mães e filhos são feitos de codependência, sabe? Nesse país, é a criação deles. Mães com filhas, não. Vocês me perguntaram também nos comentários e eu vou responder, não. As meninas são fortes pra caramba. Bom, mas vamos voltar pra Vitória. Acabou que eu abri esse parêntese enorme aqui, porque vocês tiveram dúvidas nos comentários, tá? Qual foi a cartada final da sogra? Ela começou a apresentar mulheres, não mulheres, mas uma em específico, uma tal de Yasmin, de 23 anos, pro filho dela. A Yasmin, turca, porque o sonho da mãe é que ele se casasse com uma mulher turca, uma amiga de muitos anos da família, e levava essa menina para dentro da casa da Vitória e descaradamente jogava a Yasmin para cima do Mustafa dentro da casa da Vitória. Aí a sogra, Mustafa, por que você não leva Yasmin para fazer um tour de Londres? Eu fico aqui com a Vitória, não tem problema. Tipo, a Vitória não vai. Ô Mustafa, a Yasmin é uma exímia cozinheira. Por que você não faz o jantar com ela hoje? Ela vai fazer a janta pra gente? Por que você não acompanha e vocês dois fazem juntos? Eu vou aqui fazendo outra coisa com a Vitória aqui por outros cantos da casa e você fica junto com a Yasmin fazendo o jantar. Ô Mustafa, a Yasmin tá querendo mudar pra Londres. Você podia dar uma dica pra ela do que fazer, de onde começar e tal. Isso tudo dentro da casa da Vitória. Aí a Vitória comentou com o marido, amor, isso não tá certo. Puxa, amor, isso não tá certo. Quem é essa moça? É parente? Não, não é. É filha de não sei quem, que era amiga da minha mãe. É amiga da minha mãe. O que ela tá fazendo aqui em casa, Mustafa? E por que sua mãe está jogando essa mulher pra cima de você na minha cara? Eu tô vendo maldade nisso. Eu sei que ela não gosta de mim, eu sei que ela quer que a gente se separe, né? Pelo amor de Deus, vamos acordar, Mustafa. Não, você tá querendo vilificar minha mãe, você tá louca? Minha mãe faria uma coisa dessa? Essa mulher santa, esta santa, lave boquinha com sabão para falar de mamãe, dessa mulher santa que ela é. Então a Yasmin foi o estopim mesmo, que foi onde a Vitória passou a régua. Como finalmente a Vitória engravidou e tá agora grávida, né? Isso então tá acontecendo agora. Agora em dezembro, ela descobriu que estava grávida e já sabe que ela vai tomar certas injeções para continuar a gravidez, já está no 6º mês, como eu falei, e esteve aqui na Turquia para visitar a sogra, para dar notícia pessoalmente. Ela ainda tentando incluir a sogra nos planos dela. E pensou, eu acredito, a Vitória, puxa, é o seguinte, eu tô grávida, eu vou ter o bebê, né, graças a Deus, e por que não a gente tentar conciliar? Quem sabe a gente pode refazer essa família de um jeito que nunca foi e sendo um elemento conciliatório o nosso bebê. Ela deve ter pensado nessas linhas, né? Nada mais puro, mais lindo do que uma vida nova na família para tirar qualquer desavença que exista. E eu entendo muito a Vitória, mesmo porque ela sabe que essa mãe tem que estar na vida dela, senão o Mustafa não está. Ela sabe que ela tem que fazer bonito para a sogra. Essa é a cruz do relacionamento dela. Eu acho que todo relacionamento tem um, né? Ou 2, ou 3, ou 4. O dela é esse, é a sogra. Então ela veio para a Turquia para fazer o anúncio da gravidez para a sogra falou, tá, então tá, disse que vai nascer, né? Falou, tá, Vitória? Pode guardar seu sapatinho. Ela levou um sapatinho azul para a sogra, ela pode guardar seu sapatinho, minha linda. Isso se nascer essa criança, né? Porque você realmente não consegue segurar uma gravidez, né? A Vitória chateada, não ficou na casa da senhora, ficou num hotel. Enquanto o Mustafa ia visitar a mãe todos os dias, ele ia tomar um chá com a mãe e tal, passar tempo com a mãe. A Vitória foi no finalzinho no último dia, para despedir da sogra. E chegando lá, quem tá na casa da sogra? A Yasmin. A Vitória tomou um susto
olhou para o Mustafa. Por quê? Ele não havia falado para ela que a Yasmin estava lá todos os dias, porque a sogra encarregou de falar isso com ela. Entrou a Vitória lá, a sogra fala: Ô Vitória, tudo bem, linda? Olha só, você lembra da Yasmin, né? O Mustafa falou tanto que ele ficou próximo da Yasmin nesses 20 dias que passaram aqui. Saíam todos os dias, ele levava ela para casa, trocou o pneu do carro dela que furou uma vez, está dando dicas de Londres para ela porque ela está se mudando para Londres. Ela falou isso várias vezes, né? Mudando para Londres. Eu tenho notícias da Yasmin, tá? Então fica aí porque o update tá que tá. Portanto, a Vitória voltou para casa, para Londres, não brigou com o Mustafa. Chegando em Londres, ela falou: por que você não me falou que a Yasmin estava lá? Não conseguiu dar uma resposta ao Mustafa, né? Que a mãe é maquiavélica, a Vitória sabe. Que ela, obviamente, joga essa mulher pra cima dele já faz anos, ela sabe. Mas por que o Mustafa não falou pra ela? Que ele estava muito próximo da Yasmin, como disse a sogra. Então a Vitória deu o fim do casamento. Ela, grávida de 6 meses, pegou as malinhas dela e foi embora para o Brasil. Então ela falou com o Mustafa que não dava mais. O Mustafa falou: eu também concordo, porque né, tá tão difícil e de repente a gente dá um tempo e você fica um tempo no Brasil. Ela: não é um tempo. Acabou. Nosso casamento acabou, tá? Eu não volto para Londres. Acabou, Mustafa. E ela entrou com pedido de divórcio já. Agora tá correndo e estão em vias de se separarem legalmente. A Vitória acha que os dois não fizeram nada, que não aconteceu nada. Eu só sei de uma coisa: essa moça tá grávida e ela tem problemas na gravidez, né? Nas outras 5, então aí eu vou deixar isso por aqui. Mas ela terminou o casamento dela. E Mustafa, então, a convidou para morar em Londres, para ele ficar perto do filho, como eu falei. E ela me escreveu falando isso e ela estava considerando essa proposta. Esta internet veio abaixo, né? Vocês deixaram comentários: não, olha a Aya, mãe de Aya. E falaram, né? Raquel Cantarelli, Neide Moara. De jeito nenhum, olha os casos de Aya, não faça isso, você vai ficar presa em Londres, né? Como eu expliquei ali atrás. E é isso, pessoal. Antes de ler a cartinha, eu vou ler, gente, vou ler. Mas antes de ler a cartinha, o pessoal que não tem Instagram, foi bastante movimentado essa semana. Eu dei os cenários para quem realmente não entende o que é Aya. Eu dei os cenários do que pode acontecer com a Vitória, caso ela venha para Londres, tá? Eu vou rodar os stories aqui, curtinhos, e aí eu já venho com a cartinha atualizada. Vamos lá. Voltei aqui, pessoal. Já em casa, preparando o jantar de hoje. Vou fazer um frango à parmigiana. Eu tô pensando em quem? Na Vitória. Essa mulher tá me tirando do prumo, como vocês estão notando aí, né? Deixa eu falar com vocês o que vai acontecer. Como é que vai terminar isso? Ela vai se mudar com o menino pra Inglaterra. Vai ser depressão dele. O menino vai ter a residência oficial, o endereço oficial em Londres. E ela não vai poder tirar ele de lá mais. Esse outro já tá engajado, parece, com... Não sei se é aquela Yasmin lá, né? Se é outra. Provavelmente essa Yasmin. Ela vai aguentar isso? Ela vai estar vivendo em casas separadas, porque o outro... Você lembra que ele sempre volta atrás e dessa vez ele não quis voltar? E já tem outra, né? Vitória, por pirraça, vai fazer o quê? Vai voltar com o menino pro Brasil. Quem é a mais nova mãe de Aya? Outro cenário. Como a Bianca, ela vai deixar o garoto ir passear até a Turquia. E de alguma maneira esse garoto não volta. Aí vai ser aquele Deus nos acuda. Turquia tem Aya. Ela é signatária. O cara tem que voltar com o menino. Mas até ela conseguir fazer esse menino voltar, são quantos anos, quantos advogados, quantos juízes? E será que esse juiz vai dar pra ela, o turco? Esse é outro cenário. Todos os cenários são horríveis. Entenderam, né? Como fizeram lá com a Bianca, a mãe das gêmeas. Não, é o seguinte, eu vou só levar Mustafazinho pra conhecer a avó. Passamos lá 1 semana, 15 dias e a gente volta com ele. Não, Mustafa, não sei o que, não quero. E não, menina, Vitória, sem problema nenhum, entendeu? Tô com passagem de volta, lembra que o marido da Bianca tinha passagem de volta também. Tô aqui com a passagem de volta, tá tranquilo. Pra conhecer a avó, ela tá no leito de morte, ela tá indo do coração, tá indo de alguma maneira. E Vitória vai me aceitar uma besteira dessa?
Então, entendeu? Uma coisa assim. Voltei pro terceiro cenário. Terceiro. Tem um quarto também, fica aqui comigo. Vocês adicionem os seus cenários também, tá, gente? Porque tá em processo, a gente vai trocando essa figurinha. Hoje eu não saio daqui, né? Terceiro cenário. Problemas em Londres. E ela pode acabar perdendo a guarda desse menino. Por quê? Confusão. Porque os ânimos estão exaltados, Mustafa já tá com a tal da Yasmin ou sei lá quem. Confusão. Coloca uma coisa na cabeça de vocês a respeito da Europa. Os filhos são patrimônio da sociedade. E eles estão avaliando se você tem condição de criá-los, o seu próprio filho. Você espirrar de uma maneira errada, olha torto para um lado para o outro, você perde a guarda da criança para o Estado. Isso é Europa. Você tem que andar muito na linha para você ter o privilégio de poder criar o seu filho. Entenderam o terceiro cenário? Negligência parental? Vou dar um exemplo aqui de um caso que teve no canal. Foi na Irlanda. Irlanda isso acontece muito, muito também. Inglaterra também. Ela estava brigando com o ex-marido e estava com a bebê no colo. Tava brigando com o cara lá, ela tropeçou, caiu com a bebê no colo. E a bebezinha bateu a cabecinha na parede. No chão ela conseguiu apoiar. Perdeu a guarda da criança pro Estado. Aí depois ele conseguiu pegar. Por causa dessa briga. Na hora que chegou a polícia, fez um corpo de delito, você não está apta para ter uma convivência com a sua filha. Você a colocou em perigo a partir da hora que você entrou em argumento com seu ex-marido. Você não pode fazer isso. É assim. Aqui, a tia espirrou, você perde o filho. Você não consegue ver Vitória aqui, Yasmin ali, a sogra ali. Vocês não conseguem ver isso, não? Eu consigo, claramente. Aí perder para Londres. Ainda nem para Mustafa. Tá. E o quarto cenário. Esse eu acho mais difícil de acontecer, o menos plausível. O que é? Por quê? Primeiro eu vou falar por quê. O Mustafa está sendo muito bem orientado juridicamente. O fato dele ter falado tenha o bebê no Brasil como você quer e se mude para a Inglaterra depois, ele sabe muito bem o que é uma convenção de Haia. Ele sabe muito bem que ele prende ela em Londres se ela voltar com o bebê, se ela for com o bebê, mesmo nascido no Brasil, se ela for para Londres e estabelecer residência em Londres. Só dele falar isso, você tá vendo que ele tá respaldado juridicamente mais do que qualquer um. Então o quarto cenário eu acho difícil, que seria ele raptar o bebê no Brasil. Vitória não foi embora, resolveu ficar. Aí acontece uma Luísa e Damares. O cara vai visitá-la no Brasil, Mustafa, e rapta a criança, que está com a babá ou quem seja. Até com a mãe dela mesmo. Entendeu? E pega a menina e some com ela pra Turquia. Mas aí tem Haia, né? Ele tá sendo muito bem orientado, Mustafa, para dar uma bobeira dessa. Pra ficar marcado como sequestrador internacional de menores, né? Que é do próprio filho. E o país dele tem Haia, a Turquia, a Inglaterra. Então todos os caminhos, como disse uma seguidora minha, levam a Haia. Ele não vai fazer uma coisa dessa, acho que não. Agora, uma coisa que vocês me perguntaram aqui. Dani, o que você faria? Ter o bebê no Brasil? Com certeza. Continuar no Brasil. Não emitir o passaporte da criança, jamais, até a criança fazer 16 anos, uma idade boa. Ter no Brasil, continuar no Brasil, não emitir o passaporte, e caso ele venha fazer visita porque tem que fazer, por alguma obrigação judicial, estritamente juntamente com a Vitória e uma quarta parte, que seja a mãe, que seja alguém, se precisar de ligar para a polícia, que seja para servir de testemunha. Primeiro, que ela não precisa dessa pensão. Isso aí é só uma forma que ele vai encontrar de manipulá-la, de fazê-la refém das vontades dele. Ah, não, ele paga o dinheiro. Não, eu não tô falando de brasileiro com brasileiro. Eu não aceitaria a pensão, como eu não aceitei. Se eu tô em pé hoje, confortável, nunca perdi o filho pro Estado, nem pro ex, nem pra sogra, nem pra ninguém, quem tem ouvidos que ouça uma pessoa que tá em pé e confortável na vida. Porque fez tudo certo. Fiz muita coisa errada. Mas isso eu fiz certo. Quem tiver ouvidos que ouça. Vitória, não aceite essa pensão. Não aceite a pensão, não emita o passaporte do garoto e visitação somente acompanhado de várias pessoas. Se precisa um policial lá. Se necessário. Beleza? Assim. Aí tá aí, completando 18 anos. Tudo tranquilo. Aí vocês me perguntam, Dani, mas o Emir tem passaporte desde os 8 meses de idade. Tem foto dele pequenininho no Brasil, né? Que eu podia viajar com ele pro Brasil, que o ex autorizava. Sim, sim. Mas primeiro que a gente tá falando da Vitória.
né? Se eu fosse a Vitória, no caso hoje, no lugar da Vitória, de acordo com os elementos da história dela. No meu caso, eu fiquei. Eu nunca tentei sair, eu fiquei, e eu tinha um acordo com meu ex, entre nós dois. Então ele confiou do garoto ter passaporte, confiou de eu ir voltar pro Brasil, porque ele sabia que eu não ia dar essa besteira na vida de virar uma mãe de aia. Ele não é bobo. Porque foi ele que me falou. Inclusive eu agradeço muito a ele. Ele falou, Dani, só te avisar, fica esperta, ligada aí. Existe um negócio chamado Convenção de Haia, eu vou atrás dele, o seu país é signatário meu também, e você perde a guarda dele, pra sempre. Então eu acho que pra terminar, não prometo não, porque eu já tô por aqui, né, vocês estão vendo. Eu tenho um acordo com meu ex. Que acordo, Dani? Eu tenho um acordo com ele. E sempre vivemos por esse acordo. Não tem juiz no meio, meu e dele. Eu tive que abrir mão de certas coisas na minha vida. E como eu posso falar pra vocês que nunca nada valeu tão a pena na minha vida? Esse acordo que eu fiz com ele. Mas aí depende, né, da pessoa pra pessoa. Pra mim, ter o meu filho comigo, criar o meu filho e ver o que eu vejo hoje, não tem preço. Isso é impagável. Eu não consigo colocar em palavras. Faria tudo de novo, do mesmo jeito, até mais. Então vocês viram aí, se vocês não têm Instagram, tudo acontece por lá antes de chegar aqui. Isso aí já é notícia velha pra gente. Dani Bogione, me siga lá. Dani, não gosto de Instagram. Abra um porque nós vamos juntas com a Vitória até o final, se Deus quiser. Eu queria aproveitar e agradecer a Vitória por ter aberto uma fase da vida dela tão difícil conosco. Quando ela me escreveu, eu achei que não era uma vez, que é o nome do quadro, que são de casos terminados. Não, isso aqui tá só começando. Vamos lá. Vitória, muito obrigada. E eu espero que você encontre conforto no nosso grupo também, com os comentários e os desejos de felicidades para você e para o seu filho. Tá? Vamos lá. Prontos? Oi, Dani, tudo bem por aí? Só fui ver seu e-mail hoje pela manhã. Eu tô na correria. Tô procurando apartamento, comprando coisas pro apartamento, fazendo o enxoval do... Aí ela fala o nome do bebê. Ela diz, eu sei que o nome não é bonito, mas é uma briga que eu não quis comprar. Já teremos muitas batalhas pela frente. Porém, vai ser... Aí ela deu o nome aqui e um nome brasileiro, assim como eu fiz com meu filho, né? Vão dizer que é Mustafa Lucas, tá? Mais ou menos isso o nome do menino. Eu falei com ela que eu não achei o nome turco feio, não. Não é um nome feio, não. Tá? É um nome bonito. Aqui para falante de turco, né? Em português ele vai ser... Mas não é... Eu falei com ela, não é horrível o nome, não. E o nome brasileiro é lindo. É lindo, lindo, lindo. Bom, continua, Vitória. Por esse motivo é que eu não vi que você tinha me recomendado a doutora Juliana. No caso, eu fiz essa recomendação à Vitória porque a doutora Juliana da Revibra, para quem não sabe o que é uma rede de apoio para mulheres migrantes na Europa, elas especializadas em AIA. E vocês estão vendo que eu tô lá na frente já com a Vitória, né? Mãe de AIA. Eu espero que não, né? Eu dei essa indicação para ela da doutora Juliana da Revibra. Ela disse que já entrou em contato com um advogado internacionalista, muito importante, que o outro advogado dela recomendou. Nesse caso, um advogado internacionalista é chave, não um advogado que advoga somente no Brasil e para causas brasileiras. Tem que ser um internacionalista mesmo, tá? Ela disse que irá entrar em contato com a advogada que eu recomendei, né? A doutora Juliana da Revibra, que inclusive trabalha com as mães, né? Aí a Raquel, a Bianca, a Neide, as mães de Aia. Não só a doutora Juliana, mas outras advogadas da instituição, da Revibra. Continua, Vitória. Por enquanto, nada ainda foi decidido, mas meu advogado me explicou exatamente as leis, que é a Convenção de Haia, o que me ampara e o que me prejudica, e me deu alguns conselhos do que fazer e não fazer. Bom, prestem atenção no que o advogado dela aconselhou ela aqui. Ela vai dar uma consultoria de graça para vocês aí que estão na mesma situação. Número 1. Não vou voltar para Londres. Ouçam até o final, tá, gente? Normalmente fico chateada às vezes que vocês param o vídeo aqui, sendo que tem muito capim para capinar ainda. A gente não tá falando de novela? Seria ótimo, né? É o último capítulo da novela. Não vou voltar para Londres. Resolveu, Vitória tá ótimo. Não tá.
Mas começamos muito bem. 1. Não vou voltar para Londres. 2. Não vou aceitar a pensão e o apartamento que Mustafa estava oferecendo. 3. Não vou permitir que os pais do Mustafa venham para o Brasil e fiquem sozinhos com o Mustafazinho. Para evitar, né, impedir o sequestro do garoto, como eu falei lá naqueles stories. 4. Não imprimir o passaporte do bebê. É também a dica do advogado. Não imprimir o passaporte do bebê. Obviamente, para ele não ficar vulnerável a viagens e sequestros por parte da família do Mustafa. 5. Entrar em um acordo em relação à criação que fique bom para ambos. Sempre ter diálogo e deixar qualquer diferença de lado. Qualquer briga que eu possa ter com ele pode me prejudicar e muito. 6. Excluir minhas redes sociais. 7. Se eu quisesse continuar com as minhas redes sociais, jamais postar nada sobre meu filho e sobre minha vida particular. Por exemplo, postar fotos minhas em festas, em viagens, sem meu filho, ou que possa parecer que eu esteja sem meu filho. Isso aqui é muito importante, porque isso dá gatilho no pai que está longe. Ué, mas cadê o menino? Ela não fez e aconteceu para levar o menino para o Brasil, para ter o menino no Brasil? Ela tá onde? Na Itália? Sem o Mustafa? E com homem ainda por cima, por exemplo. Mas o que a Vitória tá fazendo em Campos de Jordão? Cadê o menino? Aí ele liga na hora, ele vê o post. Cadê o Mustafazinho? Ah, ele ficou com a minha mãe, eu tô aqui com a minha irmã, tô aqui com minhas amigas. Ah, é? Ele vai começar a brincar de aia com ela. Ele vai dar um jeito de achar uma brecha na convenção. Você pode saber. Vai ser um inferno. Muito bem, parabéns pro advogado dela. 8. Nunca, jamais falar para ele sobre machucados do meu filho. Por exemplo, tá correndo, ralou o joelhinho, tá gripado. Nem se tá gripado falar. Nada. A não ser que seja uma coisa muito grave, né, gente? Concordo? 9. Não ter um relacionamento tão cedo. Ele disse não que eu não possa me relacionar com ninguém, mas que eu não deixe ninguém de lá saber. A menos que eu vá me casar e mesmo assim ele não recomenda, porque podem usar qualquer coisa contra mim. Ela falou, eu não quero e nem tô pensando em relacionamento, eu só tô dizendo o que ele me disse. Eu vou falar, esse advogado seu, Vitória, honra o honorário dele. Ele honra o honorário dele. Isso é uma orientação para casais internacionais. Isso é uma orientação. Quase uma orientação de pai. 10. Se eu decidir tirar o passaporte do Mustafazinho, nunca assinar permanentemente a autorização do meu filho para sair do país. Aí, no caso, é dar o selo, né? Com esse selo, verifica uma autorização permanente para a retirada da criança. O Mustafa pode tirar a hora que ele quiser e a Vitória também. Então, é uma via dupla. É bom para ambos, mas não é, porque vocês viram o caso da Bianca, né? A mãe das gêmeas. Ela tinha o selo no passaporte. O pai levou as meninas para o Líbano, as gêmeas, e não voltou. Então, ele pode sair a hora que quiser. 11. Se eu tirar o passaporte, eu não irei emitir o passaporte. Ela quer só fazer o registro do passaporte. E o Mustafa pedir para levá-lo para algum lugar, sempre ir junto. Eu, minha mãe, uma babá e de preferência ter um segurança comigo. Foi o que eu falei, né, nos stories. Tá, Vitória, vamos voltar aqui? Decidi tirar o passaporte, mesmo que fazer só o registro, né, e não emitir o papel, o documento, eu ainda acho arriscado. Porque esse passaporte existe, ele não está impresso. Ainda assim, eu não faria isso, tá? 12. Ter um segurança comigo em casa e onde eu for, se eles estiverem no Brasil. Que esse pessoal vai baixar lá, tá? Ah, mas você pode saber, sogra e tudo. E se não levar outras pessoas juntos, que eu vou chegar lá. Ela continua, eu não acho que ele possa fazer isso, raptar a criança, como você disse nos stories. Mas da mãe dele, eu espero qualquer coisa. Eu já estou me preparando para mudar para um condomínio muito seguro e procurando serviços de segurança. Creio que não terei só quando eles estiverem aqui, tá? Então ela está tentando evitar um caso aqui de Luiz e Damares também, né? Está aqui no canal, no caso a Luíse estava com a babá, ele trouxe um presentinho da Coreia, o pai, o genitor da Coreia do Sul, trouxe um presentinho para a babá, parece uma coisa assim, ou pagou a babá, é uma história enviesada.
A babá entregou a menina e a menina tinha o passaporte. O passaporte estava em casa. Esse passaporte impresso não é boa notícia, tá? Para não dar um Luiz e Damares aqui. Por enquanto, continua ela, eu estou tendo uma linha de conexão muito boa com o Mustafa. Não foi contra nada do que eu disse ainda. Isso vai mudar muito, tá, Vitória? Eu até falei com ela. Eu conversei com ela, falei, olha, minha querida, tá só começando. Este imbróglio está só começando, porque esta velha vai de mala e cuia se mudar para o Brasil. Mas vocês vão ver. O que ela pode fazer a respeito disso? Porque a sogra não tem direitos parentais. Quem tem é o Mustafa, ela vai usar o Mustafa. O Mustafa tem, né? Como ela pode impedir isso aí? Eu já pedi para ela dar uma olhada com o advogado dela também. Aí ela fala, Dani, você me deu uma consultoria de graça. Falou tudo que o advogado disse antes dele me falar, porque ela assistiu os stories que eu fiz, obviamente, de caso pensado, para ela dar uma tremida, tá, Vitória? Você viu que eu tava com um tom diferente ali? Não foi para te magoar não, viu, minha linda? Foi para te fazer pular. Pulou? Pulou, Vitória pulou. Ela foi na hora atrás do internacionalista. Falei, advogado brasileiro, né, de que faz casos do Brasil, não dá não, filha. E falei. O tom totalmente diferente. No instantinho, a Vitória me deu um jeito de... Ela deixou um coração pra mim, muito obrigada, por nada. E você fez a minha semana, talvez o meu ano, por ter escutado, né? Você ouviu e escutou o conteúdo que eu passei, que era todo pra você. Era tudo pra você. Eu queria que você escutasse. É isso que eu queria. Isso me deixa muito feliz. Cada coisa que a gente tem que fazer, né? Eu fui toda sargentona lá pros stories e dei uma amedrontada nela, uma chacoalhada nela. E é pra isso mesmo que eu existo, né? Isso é o trabalho de uma ativista. É pra isso mesmo que eu existo. Eu fiz o meu trabalho. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Amém. Então, mais um detalhe. Agora vamos lá. Ontem, a minha amada quase sogra me ligou, me deu uma ordem, que assim que souber quando o bebê nascer, que eu a avise. Não, que o bebê possa nascer, ela quer ver parto. Quando estiver na data do bebê nascer, que eu a avise que ela precisa procurar um lugar aqui para ela ficar. Pelo menos nos primeiros 3 meses, porque como eu sou mãe de primeira viagem, eu não vou saber cuidar muito bem do meu filho. Aí eu disse para ela que ela é muito bem-vinda para conhecer o Mustafazinho, mas ela disse que aprendeu o suficiente na faculdade e ela é médica, né, gente? Não vou falar muita coisa aqui não, ela é médica. E ela vai ter uma ajuda de uma enfermeira e da mãe dela, então ela não vai precisar ficar tanto tempo por aqui. A senhora não precisa ficar aqui. Agora vamos voltar aqui nesse problema, gente. A sogra ligou falando o seguinte, minha querida, me fala a data mais ou menos que Mustafazinho vai nascer, porque ela quer estar lá para o nascimento do menino. Ela precisa procurar um lugar para ela ficar aqui no Brasil, pelo menos nos primeiros 3 meses, porque como a Vitória é mãe de primeira viagem, quem vai cuidar do bebê é ela. Está indo enfurnar lá para casa da menina, lá no Brasil. Mustafa vai embora, velha fica. Então, isso aí, eu jogo essa bomba aí pro doutor, né? O advogado dela. Como é que para isso aqui? Essa moça, sua cliente, não pode passar por isso aqui, não. Ela não pode passar por isso aqui, não. Ela já tá com a saúde abalada, ela já tem um problema para sustentar a gravidez e ela certamente não pode ter um pós-parto, um resguardo nessa gravidade que é a presença da sogra dela, não. Então, Vitória, posso te dar mais um conselho aqui? Atestado médico, que você não pode receber visitas alguma, exceto dos parentes de primeiro grau. Quem é parente de primeiro grau do Mustafazinho? O pai. Mete-lhe atestado. Fala com o doutor, tá? Com seu advogado. Não vai ter outro jeito, não. Eu tô pensando aqui, eu pensei ontem, agora fazendo o vídeo, o que eu falo com essa moça? Mete-lhe atestado. Não é nem desculpa, né, minha querida? Não vai ser nem atestado fajuto, frio. Você tem problema, Vitória, né? E é grave. A gente precisa que você tenha um pós-parto e uma recuperação sadia. Você não pode enfrentar isso aqui dentro da sua casa, ao seu redor, de jeito nenhum. Porque você pode adoecer, deixa pra lá, entendeu? Vitória, atestado, tá? Você é médica. Então isso aí não vai ser tão difícil pra gente aí, não.
não é? E se ele argumentar, mas a sua mãe vai estar lá, não sei o quê, vê como você pode fazer com a sua mãe também. Tudo para não ter essa velha aí, a turca, tá? Vê o que você arruma com a sua mãe aí. Nem que tenha que esconder sua mãe. Ah, gente, é muito novela, né, o negócio, mas isso é para não ter essa mulher aí, essa sogra, tá? Porque se vai, aí se a mãe tá lá, é o Mustafa que vai enfesar e ele vai fazer as vezes da mãe. Não, pensa direitinho aí. Um atestado concluindo que você não pode receber visitas porque é uma gravidez de risco e é um pós-parto também de risco. Ponto. Vamos lá, gente. Agora, antes de ler o mais doloroso, eu tenho que tirar o chapéu para vocês, seguidoras, seguidores. Alguns de vocês cantaram essa pedra aqui que eu não falei, né? Eu acho que eu tentei poupá-la, mas vocês falaram no comentário e ela falou comigo, então ela leu, tá? Vocês me perguntaram, Dani, ela tá lendo? Tá lendo, ela tá lendo tudo. Vocês estão ligadinhas, né? Não é todo mundo que assiste no mudo, não. Vamos lá? A sogra então aproveitou para dizer que está com a Yasmin, em Londres. Ela conseguiu um emprego em Londres e irá morar por lá. Pois é, Dani, diz Vitória. Eles provavelmente estão juntos. Eu, que não sou a Vitória, tô inconsolável com o que essa velha fez. Inconsolável. Você vai me desculpar, Vitória, que eu vou falar aqui, né? A sogra me meteu uma cafetina, né? A sogra é uma cafetina e Yasmin é a quenga dela. Você vai me desculpar, mas não tem outra definição para isso aqui, não. Ela enfiou essa mulher para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Ela aproveitou a oportunidade do dia mais feliz da sua vida, da época mais feliz da sua vida, mais feliz ainda vai ser com o nascimento do Mustafazinho, mas foi quando você descobriu o seu problema, conseguiu manter a gravidez e veio contá-la. Nesse momento, ela conseguiu dar a cartada final e juntar o Mustafa com a Yasmin. Mustafa que já está desgastado também, porque quando você tem esse tipo de problema na sua vida aqui, os dois lados estão pedindo arrego já, um casamento que já está desestabilizado, já está fraco, né? Tanto de um lado quanto de outro. Ele arregou, ele cedeu, né? E eu não vou falar que foi falta de amor desses dois, não. Porque o que esse rapaz, voltem no relato dela, o que ele fez para se casar com ela, por tudo que ele passou, porque toda vez que essa mulher entrava na casa da Vitória, desgasta pro lado dele também, é um problema para ele também. Ele é um banana? É. E infelizmente ele fez aquilo que a família pediu para ele fazer, né? Ele escolheu a mãe e a mulher que a mãe escolheu para ele, que é a quenga da Yasmin, a ninfetinha, a Barbie turca. Com coisa que a nossa não é, né? Mas ela já tá calejada, desgastada. Ela tá... Vitória tá o pó, né? Ela é que é muito forte. Imagina uma pessoa que passou por isso aqui. Aqueles 5 abortos. A sogra falando na sua cara, deixa meu filho em paz, volta pro Brasil, vai. Dentro da sua casa. Nossa, que casa bagunçada, que... Garota, você não sabe fazer nada desse jeito pra ela. Que veneno de comida é essa? Você vai envenenar meu neto. Isso tudo ela levou na cara. Então, aquilo tudo dela levar a Yasmin para Londres já era para ela aclimatizar com o país e procurar trabalho, estudo lá. Já era parte do plano de juntar o filho dela com ela mesmo. Tanto que vocês lembram que a sogra falou que o Mustafa estava dando dicas para ela a respeito de Londres, do que fazer lá e por onde começar. Nem sei o que essa porcaria da Yasmin faz na vida. Mas é isso aí, não vou, deixa pra lá. Entendeu? Então ela conseguiu, arrumou um trabalho em Londres e tá se mudando. Madrasta aí do Mustafazinho, não é? Vitória continua. Dani, tá difícil, tá muito difícil. Mas eu não vou brigar, nem me indispor. Qualquer alteração drástica de humor pode antecipar o nascimento do meu filho. E ele é a prioridade na minha vida. Eu não farei nada para prejudicá-lo, de qualquer forma que for. Eu vou aguentar calada. Eu estava lendo os comentários dos vídeos. Queria agradecer por todos os comentários do primeiro vídeo e eu recebi tanto amor ali. Agradeço de coração. Sobre os comentários do segundo vídeo, eu queria esclarecer algumas coisas, Dani. Bom, eu não conhecia muito bem sobre Aya, nunca fui procurar. Erro meu, óbvio. Mas como eu disse, eu não me casei pensando em separar. Há 6 meses atrás, me separar era totalmente fora de órbita.
Mais uma vez eu reitero, tirando o que eu passei com a sogra, eu era muito feliz com Mustafa. Depois do primeiro vídeo foi que eu fui atrás para conhecer a lei a fundo. Eu procurei um advogado especializado com esses casos e também irei entrar em contato com a advogada que você me passou o contato. Eu estou procurando de todas as formas ficar protegida por lei e tudo o que eu puder fazer para ficar com meu filho. Como eu disse, não teria filho em qualquer outro lugar que não seja no Brasil. Sobre voltar para Londres, foi um pedido dele. E eu estava considerando, por não ter entendido o perigo disso. Eu realmente não sabia. E hoje, sabendo, não irei de forma nenhuma. Obrigada, Dani. Se eu fosse, não seria por amá-lo, amar o Mustafa. Eu iria para ele poder ter contato com o filho, lembra que eu falei? E ela não tinha me falado aquilo, não. Eu entendi, né? Eu estava considerando sim para ele poder ter contato com o filho porque eu cresci sem meu pai. O pai dela faleceu, lembra? O pai dela é italiano até. Quando ela tinha 3 anos de idade. Eu cresci sem pai. Faz muita falta a figura paterna na vida de uma criança. Oh, meu bem, eu imagino como tá seu coração agora. Como tá, né? Nossa. Mas o mais importante para mim é ficar com meu filho. Então eu não irei para Londres. Eu nunca disse que não gosto do Brasil. E isso seria só para não voltar para cá. Como vi alguns comentários. Nossa, o povo é muito... São lerdo também às vezes, né, gente? Pelo amor de Deus. Adoro o Brasil, fui criada aqui, um país que eu amo muito. E as pessoas mais importantes para mim estão aqui. E a minha renda também está aqui. Eu fui para Londres por amor, sim. Nunca foi o plano escolher um marido apenas pela nacionalidade. Não ficou entendido isso hora nenhuma. Outros casos a gente vê aqui e ali. Nesse caso, de jeito nenhum. Nada, zero. Quem falou isso, Vitória, né? Deixa pra lá. Quando eu me separei, eu estava bem ciente do que estava fazendo. E eu fiz por amar muito meu filho. Eu nunca pensei em voltar. E não quero voltar. Um dos comentários disse que o universo estava me impedindo de ter um filho. Que eu deveria não ter insistido. Dói tanto, sabe, Dani? Falar que eu sou louca, que eu não devia ter me casado ou qualquer coisa relacionada a mim. Eu não ligo, mas quando coloca meu filho no meio, eu não consigo pensar muito bem. Aê! Bem-vinda, mamãe! É isso aí! Vai ser mãe boa, vai ser mãe boa. Dani, eu sei que minha luta tá só começando. Eu tenho uma batalha enorme pela frente, mas eu farei o possível e impossível para protegê-lo e mantê-lo comigo. Não farei nada estúpido. Estarei bem amparada judicialmente. Mustafazinho não sairá do país para nada, nem se a mãe do Mustafa estiver morrendo. Eu acho que é isso por enquanto, Dani. Desculpa falar dessa forma. Não, esbraveja mesmo. É isso aí. Porque eu fui ninja em cima de você. Você me deu a resposta. A gente tá precisando dessa pressãozinha mais alta, né? Sair do 8x4, né, doutora? Tô falando besteira aí, não, né? Tá, doutora? Por favor. Desculpa falar dessa forma, não é pra você. Que fosse também, Vitória. Mas é para as pessoas que falam coisas sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas eu não quis ser mal educada com ninguém. Não, Vitória, não se preocupe. Tem mais uma atualização. Hoje o Mustafa veio me dar mais uma solução sobre ele ficar mais próximo do Mustafazinho. Antes, deixa eu dar um adendo sobre o que o meu advogado disse. Ele me falou que é para eu ter em mente que tudo é prova. Todas as mensagens são provas. Todas as ligações podem e estarão sendo gravadas por ele. Gente, esse advogado é bom, viu? Então, para eu fazer o mesmo, eu também gravar todas as ligações. Voltando, hoje o Mustafa me ligou cedinho para dizer a brilhante ideia dele. Falou que podemos fazer assim, 15 dias no Brasil e 15 dias em Londres. Ah, tenha dó. Ou um mês aqui e um mês lá. Algo que divida o tempo igualmente entre os dois países, até o Mustafazinho ter idade para estudar e eu voltar a morar em Londres. Ele tá supondo essa mulher de volta para Londres. Gente, eu fiz exatamente o que o advogado disse, já deixar ele avisado desde sempre sobre o que eu farei e não deixar brecha para ele no futuro. Eu disse para o Mustafa que nem se fôssemos milionários isso daria certo. Segundo, que eu não tenho a mínima vontade de submeter Mustafazinho a esse estresse de viagem o tempo inteiro, ou muito menos tirar Mustafazinho do Brasil. Ele tá fazendo de tudo que pode para poder ficar dentro de Aya. E eu também. Não fora. Fora de Aya são as mães de Aya. Ficar dentro de Aya, né? Certinho com Aya. O Mustafa tá fazendo, como eu falei nos stories,
E ela acabou de falar comigo. E eu também. E eu não vou voltar a morar em Londres. E essa é a minha resposta final. Disse também para ele deixar a mãe dele muito bem avisada sobre querer vir aqui ficar dando pitaco onde não a chamei. Se ela insistir em vir e fizer qualquer coisa que eu não concorde, ela não vai ter o direito de ver o Mustafazinho. Vitória, não deixa essa mulher ir, não. Atestado. Aquele atestado que a gente conversou. Eu não esperei a resposta dele e desliguei. Segunda, terei outra reunião com o advogado e falarei com ele sobre a ex-sogra e o que posso fazer para restringir as visitas. Isso aqui foi que eu falei com ela. Falei, Vitória, não deixa Dona Turquia aí, não. Não deixa, não. Então, ela tá falando que segunda-feira, agora, hoje, né? Amanhã, não sei, esse vídeo vai sair segunda ou terça. Para restringir as visitas ou me proteger para que ela não tenha direito algum, como você disse. Beijos, Dani, obrigada. De nada, de nada. Me ouça que você tá bem, minha filha. Pode ouvir a tia que você tá bem. Olha, o mais importante agora é não ter essa sogra no Brasil, tá? Esse traste, esse excremento de ser humano, com um atestado que você não pode receber visitas sob pena de um agravo na sua saúde muito sério. Ponto, é atestado. A senhora é médica, doutora Vitória? Dá um jeito pra gente aí, tá bom? Pessoal, é isso. Por quê, né? Por quê? Porque eu tô muito chateada, mas eu não quero chatear a Vitória, então eu vou terminar por aqui. Eu poderia ficar mais 1 hora perguntando pra vocês por quê. E eu não vou fazer isso. Por que essa família não tá junta? Não precisava ter chegado a isso. Ele não precisava ficar longe do filho. Você não tinha que ter ido embora de Londres. Esse casamento não tinha que ter terminado. Então, sabe o que vai acontecer, ô Vitória? Isso aqui eu quero que você conte pra gente. Sabe o que vai acontecer? Tudo que começa errado, termina errado. Esta Kenga dessa Yasmin, ela vai me aprontar uma com essa turca que vai ser tudo aquilo que ela não passou com você, que ela saiu vitoriosa, ela vai passar com a turca. Que aí são 2 cobras. Essa sogra é uma burra. Porque se a Yasmin tem essa índole de entrar dentro de um casamento, se ela destruiu essa família de alguma maneira, com a ajuda da sogra e com a fraqueza do Mustafa, porque já estava cansado dessa luta que vocês dois tinham por causa dessa mãe dele, ela não vai dar coisa boa. E essa sogra é uma burra de aceitar isso pra dentro da família. Ela tá se vangloriando agora que ela conseguiu o que ela quis, né? Mas a nova nora dela é um lixo. E ela vai saber disso a duras penas. E isso a gente vai querer saber, Vitória. Quando essa casa do lado de lá começar a cair, você vai contar tudo pra gente. É feio, gargarejo, fazer isso? Querer saber da desavença dos outros? Não sei. Nesse caso eu vou bem querer saber. A casa caindo, tijolo por tijolo. Mas eu quero notícias, tá, Vitória? Pra gente continuar isso aqui. Eu vou ficar por aqui pra não me estressar e não estressar a Vivi, a doutora Vitória. No mais gerais, vejo vocês nos comentários. Cuidado, Vitória tá lendo tudo. A gente tem mais 3 meses pra ter Mustafazinho. Temos 3 meses ainda. Fiquem com Deus. Você mais ainda, Vitória. Tchau, tchau.